verdade, é um resumo, um extrato do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde aparece a expressão tua fé salvou. Constam 35 milagres, por assim dizer, registrados nos Evangelhos. Dos Evangelhos sinóticos. Então, eles se repetem em Marcos, Lucas, Mateus, mas existem 35 registros, 36 com a ressurreição. Desses 35, a grande maioria, quase a totalidade, se refere a curas, se refere a leprosos que foram curados, a cegos que voltaram a enxergar, né? Endemoniados que ficaram sãos. Desses 35, grande parte são relatos pontuais, casos que aconteceram especificamente e são relatados dessa forma. E outros que são relatados de uma forma genérica, de uma forma coletiva, quando dizem que Jesus chegou em determinado local e curou cegos e curou leprosos, fez que andassem os aleijados. Então não existe uma definição pontual de cada caso. Então eu peguei os casos pontuais e deles destaquei 5 para embasar a minha proposta de estudo aqui hoje, né? A gente tem um tempo muito curto para falar sobre algo que é tão profundo, tão abrangente. Então o meu objetivo é trazer algo que chame a atenção, algo que desperte a curiosidade, para que a gente possa aprofundar neste tema, porque me parece que seja um tema da maior importância para todos nós. Tua fé te curou. Se vocês me permitem, vamos mencionar primeiro o caso da mulher com hemorragia. É bem conhecido, né? A mulher já tinha gasto fortunas tentando se curar e absolutamente conseguiu. E ela tinha um desejo, ela tinha mais do que um desejo, ela tinha uma certeza, uma convicção muito forte de que se ela apenas tocasse as vestes de Jesus, ela estaria curada, pura e simplesmente por este ato. Em princípio, à luz da nossa razão, a razão atual que nós temos, da lógica que nós temos, isso me parece sensato. Como que alguém pode ficar curado de um mal físico apenas por tocar nas vestes de alguém? Mas naquela época não havia muito essa visão, esse conceito analítico do fato, né? Uma análise mais profunda do fato. Então, quando Jesus passa com os seus discípulos, ela vai atrás porque ela tinha certeza de que bastava tocar. E aquele emaranhado de gente, eu fico imaginando Jesus com a fama que o antecedia a chegada nos lugares, né? Multidões aguardando por ele, esperando por eles. Alguém já viu aqui o filme Ressurreição? Não? Ressurreição é uma produção, eu assisti no Netflix, mas eu acho que já passou em canal aberto. É a história do centurião que promoveu uma investigação sobre a ressurreição, porque eles não conseguiam aceitar. Os militares, as autoridades não entendiam de outra forma que não houvesse passagem pela sabotagem dos discípulos de Jesus. Então escalam esse centurião para que ele fizesse uma investigação minuciosa. E aí ele se aproxima muito da vida de Jesus, da passagem dele, dos seus apóstolos, e com isso acaba se convertendo. O filme não dê spoiler não, porque tem muita coisa aí para a gente tirar desse filme, porque ele é muito rico. Mas eu lembrei desse filme para chamar a atenção. Existem ali muitas cenas dessas multidões, sabe? Chega a ser impressionante. Jesus tinha dificuldade de se deslocar no meio das pessoas. Os apóstolos, imagina Pedro, né? Não tinha assim muita paciência com as coisas, né? Empurrando para Jesus poder passar.
Nessa balbúrdia toda, uma mulher tenta desesperadamente chegar até ele e toca nas suas vestes. Nesse instante ele para e diz: alguém me tocou. Quem me tocou? Como alguém? Como saber quem te tocou? É a multidão que está em volta, né? Como quem te tocou? Senão eu senti sair de mim uma virtude. Alguém me tocou, com fé. E aí todos tinham visto a mulher fazer um esforço imenso para chegar até lá, e ela se apresenta e diz: mestre, eu te toquei. E conta para ele a história dela, a narrativa de tudo o mal dela. E ele ouve atentamente. E no final, ele simplesmente diz a ela: tua fé te curou. Vai e deixa o teu mal. Então veja, não houve uma ação efetiva de Jesus em curar esta mulher, né? Esta mulher foi curada pelo contato com Jesus, mas onde não passou uma iniciativa efetiva de Jesus para que isso acontecesse. Então aqui a gente já percebe que existe um elemento essencial que não é propriamente a vontade de quem cura, de curar. Foi o que aconteceu com Jesus. O segundo exemplo que eu vou buscar é o exemplo do servo do centurião, que é um momento em que chega até Jesus um centurião romano, no meio também daquela multidão, ele mais ou menos coberto, escondido, né? Imagina, um centurião foi conversar com o mestre e chega até ele e diz assim: mestre, eu vim pedir que tu cures o meu servo, que está quase à morte em casa. Jesus prontamente diz para ele assim: eu irei contigo curar este servo. E nesse momento, quando Jesus diz isso, ele diz: mas eu não sou digno, minha casa não é digna de te receber. Jesus para, bem perplexo, e ele continua: eu sou um militar, eu sou um oficial, eu tenho subalternos. Eu digo para eles: vá daqui e faça isso acolá, vem de lá e faz isso aqui, e eles me obedecem. Com essa autoridade eu sei que tu podes curar o meu servo. O relato é muito simples, mas ele revela uma certa perplexidade de Jesus, que se espanta com o que lhe diz o centurião. E ele diz: seja feito conforme a tua fé, vai e ele estará curado. O centurião vai para casa, chegando em casa, vê que o servo já está em atividade, já não tem mais nenhum problema, e ele associa o momento em que Jesus disse para ele: embora que o servo estaria curado. O que se destaca nesse instante? Para mim, destacou imediatamente a perplexidade de Jesus, nas poucas palavras. Naquele instante, naquela lacuna da conversação, Jesus para, reflete sobre ele e diz: que seja feita conforme a tua fé. Vai e ele estará curado. Por que Jesus fez essa reflexão? Jesus achou impressionante a comparação do universo de um militar com a autoridade da fé. É essa a comparação que se estabelece. E Jesus reconhece uma legítima fé na atitude daquele centurião. E aí ele concorda: vá conforme a tua, que seja feita conforme a tua fé. É um segundo exemplo aonde aparece novamente a intercessão de uma pessoa, né, em favor de outra. Eu sempre digo que das rogativas mais poderosas que a gente tem conhecimento é a oração, a prece que nós fazemos, a prece intercessória em favor de alguém, né? Pedir para si já é bem forte. Agora, pedir por alguém, né, tem um peso muito maior. E o que o centurião fez? Ele foi pedir por um servo. Foi até Jesus. O que seria isto para um oficial romano ir até, em proscrito da lei,
pedir este favor, este favorecimento, e ainda por cima, movido de uma tal fé, a mesma fé que ele tem em mandar o subalterno fazer e ter certeza que foi feito. Então Jesus acha curiosa essa comparação. Não que ele não quisesse ir porque a casa não fosse digna dele, mas porque não precisava ir. Havia ali o elemento fundamental para o que deveria ser realizado, que era a fé que esse centurião tinha. O terceiro exemplo é sobre o cego Bartimeu de Jericó, que precisava, porque queria ser curado, mas ele, no meio daquela multidão, ele só escutava burburinho aqui, burburinho ali, e ele ficava meio perdido, e ele, querendo chegar perto e ninguém dando atenção a ele, ele resolve gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí mais o pessoal: cala a boca, fica quieto, que isso, não está uma opção de gente aqui, você está gritando aí. Ele mais alto gritava, e mais alto, até que chamou a atenção: Jesus, Jesus, me tragam ele aqui. E aí, olha a situação, chega um cego de nascença diante de Jesus, e o que é que Jesus diz para ele? O que queres que eu te faça? Parece ingênuo, não só parece, como é, analisado assim, à luz da leitura simples. Um homem cego, desesperadamente procurando Jesus, chega perto dele e ele diz: o que queres que eu te faça? Na verdade, Jesus buscava nesse momento a comprovação do elemento essencial para que aquilo se realizasse. É quando ele diz: eu quero ver, Senhor. E nesse instante, diante dessa afirmativa que corrobora todo o esforço dele, Jesus diz: tua fé te curou. E ele volta a enxergar. Percebe novamente, aqui a gente vê de uma forma muito sutil, mas bastante presente, a necessidade desse elemento. Jesus pede a afirmação disso, né? Quando ele pergunta: o que queres que eu te faça? Vou trazer um outro elemento, que é a cura do paralítico do tanque de Betesda. Havia esse tanque, tinha uma lenda, ou uma crença, por assim dizer, que um anjo do Senhor descia sobre as águas desse poço e agitava essas águas. Enquanto as águas estivessem agitadas, quem se banhasse ou quem chegasse a essas águas se curava do seu mal. Imagina, o paralítico não tinha a menor chance, né? Ele não tinha como se movimentar sozinho. As águas agitavam. Quando ele conseguia alguém que levasse até lá, as águas já estavam paradas e ele não conseguia. Mas ele perseverou, ele ficou ali, esperando a oportunidade. E aí disseram para Jesus, né? Esses paralíticos aqui não conseguem chegar até lá. Jesus vai até ele e vê diante daquela multidão, todo mundo atento no que Jesus ia dizer. Pergunta para ele assim: você quer ser curado? Olha só, novamente, muito semelhante à ingenuidade da primeira pergunta, né? Você quer ser curado? E disse: sim, mestre, tudo que eu quero é ser curado. E aí Jesus diz de novo: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E naquele instante ele fica curado, sem ao menos ter entrado nas tais águas agitadas, nem nada disso. Uma narrativa como outra qualquer, mas novamente consta a essência necessária para que aquilo se realizasse. Jesus pede a confirmação do propósito de cada um que vai procurar por ele. Vão procurar por ele com fé. Mas daquela multidão imensa que sempre estava no entorno dele, grande parte era movida por uma fé curiosa. Eu vou lá. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos
Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Então, dessa turba que buscava sempre Jesus, haviam aqueles que o buscavam com uma certeza, com uma convicção que era praticamente confirmada por Jesus quando ele fazia esse tipo de pergunta, né? Que para a gente parece ingênua. E o quinto exemplo que eu trago, esse talvez seja o mais conhecido de todos, é a expulsão dos espíritos impuros. Quando o Senhor diz: mestre, cura o meu filho, ele é lunático, ele rola no fogo, se machuca, rola na água, eu te apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E aí eu ressalto sempre assim, a gente está muito acostumado a ler a mansidão, a mansuetude de Jesus. A gente não aprendeu ainda a aceitar essa humanidade que ele traz nesse processo encarnatório. Nesse momento fica muito claro, ele diz: ó raça incrédula, até quando eu terei que sofrer com a presença de vocês? Ó raça incrédula, mas ele já estava pela tampa, né? E aí ele chama, trazem um menino e ele dá uma ordem, e os espíritos dizem para ele: o que nós temos contigo? Nós te conhecemos, mas o que temos nós contigo? Jesus não conversa disso, cala-te e sai. E na mesma hora o menino fica curado, né? Os discípulos, assustados, vão até Jesus e dizem: mas mestre, por que não podemos nós curar este endemoniado? E Jesus diz: pela vossa incredulidade. Na verdade, eu vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam que esta montanha mova-se daqui para ali, ela se moveria e nada mais lhe seria impossível. Novamente um elemento forte. Não foi a falta de fé do pai, não foi a falta de fé do rapaz, foi a falta de fé dos discípulos, aqueles que se propunham a realizar a cura. Jesus comprova nesse instante para cada um deles que só faltou um elemento: a fé. A fé que seria capaz de realizar aquele prodígio, né? Então notem, eu trouxe esses 5 elementos aqui para pontuar sempre o seguinte: se nós analisarmos friamente a letra, nós vamos concluir que Jesus não curou as pessoas. Eu posso dizer isto? Pensem bem, Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Jesus curou o servo. Me parece que em todas as vezes ele diz: a tua fé te curou. O que significa dizer que não bastava que ele, Jesus, talvez até, ainda que pudesse, e a gente não duvida disso, faltava um elemento essencial. Que elemento essencial era esse? A fé de cada um, a certeza de que poderia se realizar esse fenômeno. Fica alguma dúvida com relação a essa proposta que eu faço? É meio esdrúxula, né? Porque a gente está acostumado a ver assim: Jesus pode tudo, Jesus faz tudo. Mas aí a gente vai fazer uma análise mais cuidadosa do texto e vê que ele diz que foi a tua fé que te salvou, foi a tua fé que te curou. Sobre o poder dessa fé que realiza esses prodígios todos para cada um, eu queria destacar do capítulo 19, o item 5, onde começa dizendo assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. São palavras do capítulo 19 do Evangelho. Notem que para nós, 2000 anos depois, a gente tem uma outra explicação embebida em valores científicos, quando ele diz que pela ação magnética, pela ação do fluido, né? E completa lá embaixo dizendo: mas que não passam de um efeito de uma lei natural. Então vejam,
aquilo tudo que aconteceu lá atrás, que foram prodígios, que foram milagres realizados, foi, na verdade, uma prática de uma lei natural aplicada por Jesus, aonde havia uma condição essencial para que o magnetismo do qual ele era portador realizasse o tal milagre, não é? A fé. No item 7, eu vou destacar que diz assim: diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa por não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. O que a gente depreende daqui? Imaginem a seguinte situação. Eu estive hoje com alguns irmãos aqui que estiveram também presentes, num velório da mãe de um amigo nosso. Ali havia sofrimento, né? Ali havia consternação. Diante de um quadro desse, um ente nosso, ou alguém que nos procura aflito, seria produtivo a gente dizer: meu irmão, o que você precisa é ter mais fé. Você tem que ter fé. Se você não tiver fé, nada vai se resolver. Eu imagino que isso deva ser tão frustrante, tão desesperador. Eu já estou numa situação com um peso enorme nas minhas costas. Eu vou procurar ajuda e a pessoa me diz assim: o que está te faltando é fé. Olha, pode parecer que não, mas é o que mais a gente escuta. Sabe? Eu tenho muito hábito de passar pela televisão. Às vezes eu tenho insônia, eu passo às vezes altas horas da noite procurando alguma coisa de interessante para ver. A minha esposa acha que eu não bato bem, sabe? Porque ela diz que às vezes eu paro e fico assistindo o pastor evangélico falando na igreja. Eu não te entendo, você não é espírita. O que isso aí tem de interessante para você? Eu digo: eu quero ouvir o que eles estão dizendo. Me interessa, ele é cristão como eu quero saber qual é a linguagem que ele usa. Me interessa, sim. E olha, não é incomum essa questão da fé imposta. Não é? É aquele dogma: basta que tu creias, tu e tua casa serão salvos. Oh, meu Deus do céu, mas aí é que está a chave da coisa. Basta que eu creia. Como crer? Crer de que forma? Crer por crer é, como diz Kardec, é uma fé cega. É preciso que esta fé esteja assentada sobre bases da lógica, da razão. Crer, mas saber no que crer. Não é? Ter a fé, mas sabendo por que temos essa fé. Porque sabemos como ela pode se realizar. A resistência do incrédulo é que eu acho curioso. Tem um trecho mais adiante que diz assim: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Que eu acabei de dizer aqui. Já conversaram sobre religião com algum ateu? Já tiveram a oportunidade de perder esse tempo? É interessante, é interessante. Eu costumo dizer que um ateu tem muito mais fé do que a maioria de nós. Vocês imaginam por quê que eu penso isso? Não, né? Então vamos lá. Imagina um Boeing 747, aquele bichão grande, as turbinas imensas. Aquele bicho pesa mais de 400 toneladas. Ele voa a mais de 20 mil metros de altitude, a 910 km por hora. Tem uma lotação em torno de 400 a 416 passageiros, todos ateus ali dentro. Com a mais absoluta fé e certeza de que aquele avião vai levantar com todo esse peso, vai para essa altitude, carregando toda essa gente, vai chegar do outro lado, todo mundo bem. Qual é a lógica disso aqui? Não é? Pensa, qual é a
a lógica de eu imaginar que um bicho desse tamanho vai levantar com 400 pessoas, vai voar não sei quanto de distância, uma altitude imensa, vai descer, todo mundo incólume, todo mundo feliz do outro lado, não vai acontecer absolutamente nada. A razão nossa titubeia, a do ateu não. O ateu tem certeza, tem convicção. Por quê? Porque ele é um cientificista. Ele se apoia na razão, na lógica da ciência, que para nós tem o seu limite. Nós sabemos que com toda a lógica, com toda a razão científica, esse avião pode despencar lá de cima e os 416 darem tchau. Não é assim? Nós sabemos. Mas eles não. Isso para eles é mais fácil ter um acidente de ônibus, dizem eles, do que de um avião. Você pode ver nas estatísticas, aí morre mais gente no trânsito do que num avião. Pela lógica dele, é assim que acontece, né? Mas o que eu quero ressaltar nisso é que o ateu, ele se baseia numa lógica, ele tem um princípio, ele quer ser convencido pela lógica de que aquilo funciona. Talvez nós, crentes e fiéis, devêssemos também ter este crivo, não da razão da ciência, mas entender mais profundamente e quase de uma maneira científica esse poder da fé, para que ela seja utilizada na sua excelência, ou não. E aí, seguindo adiante, eu vou perguntar para vocês já ouviram falar no João de Deus, né? Todo mundo ouviu falar em João de Deus. E aí fica uma coisa, João de Deus, ele fazia cura, não fazia cura, ele era um médium curador, ele não era. Bem, se a gente fizer uma análise com base na doutrina, a gente sabe que ele não era um médium curador. Por quê? A característica de um médium curador é que ele apenas usa as mãos, a prece e às vezes a fala, pura e simplesmente. Ele cura no toque, ele não faz uso de nenhuma substância, ele não faz uso de nenhuma material invasivo, né? Então o que nós tínhamos lá com o João de Deus? Nós tínhamos um médium que recebia a presença de uma entidade espiritual, ou seja, ele era um médium psicofônico, né? Por que eu estou chamando isso aqui para a nossa conversa? Porque se nós falarmos em cura hoje, abrir uma portinha escrito aí em cima, cura, realizamos cura, não vai dar conta da fila que vai se formar, né? O que é que movimenta essas pessoas? Qual é a motivação para essa fila? A fé raciocinada? Não. A fé cega. E por que eu estou afirmando isso? Eu estou afirmando baseado no seguinte argumento. Se a fé fosse raciocinada, a primeira coisa que ele não precisaria buscar era a cura física. Por quê? Porque qualquer mal físico nada mais é do que a materialização de um desajuste que está alojado em outro lugar. Aonde? No espírito. Quando o espírito adoece, ele somatiza isso, ele joga isso no corpo físico. Nós temos inúmeras patologias aí, a dermatologia está permeada de vários casos, né? Doenças psicossomáticas. E o meu filho tem alopecia areata. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo. A alopecia areata, ele não repila, ele é completamente careca, não tem um pelo no corpo. Todo dia o organismo dele cria um pelo novo. E todo dia
O sistema imunológico dele assume que o folículo capilar daquele pelo é um invasor. Vai lá e combate. O folículo morre e o pelo cai. Se a gente passar a mão na cabeça dele assim, você sente espetar. Mas isso tudo não passa disso. Né? Não tem sobrancelha, tem vantagens e desvantagens nisso aí. Né? Mas o importante é dizer o seguinte: a dermatologia, que foi buscada desde os primeiros anos em que isso surge, isso foi com 5 anos de idade, ele hoje tem 21, até hoje não existe explicação, cura para isso. E eu digo que não tem explicação porque a explicação que a dermatologia, que a ciência dá, é que este é um problema emocional, entende, pai? Ele não sabe lidar com as emoções. E isto abala o sistema imunológico dele. As explicações são perfeitamente compreensíveis, não é? Como é que a gente trata do tal desequilíbrio emocional? Como é que a gente ensina alguém a lidar com as emoções? Leva para o psicólogo. Foram 5 anos de terapia. Nada resolvia. E aí a gente resolveu fazer uma consulta no Rio de Janeiro, a uma casa que fazia esse tipo de pesquisa espiritual. E a resposta foi exatamente aquilo que a gente imaginava. Não era um problema dessa economia orgânica desta encarnação. Não havia nenhum problema orgânico com a estrutura orgânica dele. Né? Isso foi um problema adquirido no passado e que ainda hoje repercute. É algo que está aí para que chame a atenção dele. Né? E não tem cura. Vocês podem imaginar, tudo que é pomadinha, que a dermatologia criou, e a dermatologia ela é danada, ela não cria nada baratinho, vocês já repararam? Né? Não tem nada de 10 reais. É tudo na base de 200, 300. E nada disso funcionou. E não ia funcionar por quê? Porque a alopécia, o problema estético, é só uma consequência. O tratamento precisa ser na causa. Investigar a causa. Buscar a causa daquilo. Efetivamente é tratar em termos de cura. E é por isso que, de uma certa forma, eu sempre digo assim: pessoas que buscam a cura do corpo físico não estão procurando a cura, estão procurando aliviar a sua dor, o que é muito diferente. Né? Nós falávamos, numa conversa que tivemos, sobre o atendimento fraterno, uma frase que a gente vê muito no atendimento fraterno: se não houver mudança de atitude, não há melhora. Por quê? Porque tudo é consequente, não é? Tudo é consequente. Então nós temos que trabalhar na causa. E para trabalhar na causa, nós temos que, antes de mais nada, entender que qualquer enfermidade, assim como qualquer problema que a gente tenha na vida, tem uma finalidade precípua, mais importante de todas, que é pedagógica. O problema existe para ensinar alguma coisa. Então, quando a gente pergunta por que comigo, talvez devêssemos perguntar: o que isso me ensina? O que isto quer dizer? Não é? O que isto quer dizer? Entendendo desta forma, nós não vamos encarar o mal, a doença, a adversidade como um castigo. Eu vejo isso muito. Oswaldo Cruz tem uma unidade de atendimento, uma sala de fluidoterapia, trabalhando com passes magnéticos. As pessoas vão para ali na certeza ou com uma fé cega de que serão curadas. E sistematicamente o pessoal que trabalha lá combate isso. Não há cura. A cura é espiritual. Primeiro, talvez seja mais importante passar na salinha da evangelização
do que ir procurar o atendimento de cura. Por quê? Porque a evangelização cumpre o propósito de nos transformar, de modificar as nossas maneiras de ver a vida, de encarar a vida. Tem uma pesquisa que eu fiz aqui, que eu gostaria de mencionar também, que é com relação ainda sobre cura, tratamento e fé. Quem conhece aqui as pílulas do Frei Galvão? Já ouviram falar disso? Já ouviram? Tem alguém que não conhece aqui as pílulas do Frei Galvão? Não? Então vou fazer um resumo rapidinho para vocês poderem entender. Alguém procurou esse Frei Galvão um dia com um problema de pós-parto. Uma mulher com problema de pós-parto. O Frei Galvão foi e escreveu um trecho de uma oração da Virgem. Fez um rolinho e picotou esse rolinho em pequenas pílulazinhas e mandou a pessoa tomar aquilo como o médico faz, né? 3 em 3 horas, 2 vezes ao dia, uma coisa desse tipo. A pessoa voltou espantada, que aquilo tinha produzido um efeito enorme. Depois apareceu um rapaz que tinha uma enxaqueca crônica. Ele não conseguia ficar livre daquela enxaqueca. Ele foi lá, escreveu uma precezinha dele lá no papel, picotou os rolinhos, então deu para a pessoa novamente outro relato. Como eu falei, se abrir uma portinha dessa, é bom botar uma fila de cadeiras, porque vai fazer fila, né? O pessoal vai procurar. E foi o que aconteceu. Então, pílulas do Frei Galvão hoje ainda existe lá um convento das irmãs que fazem a pílula do Frei Galvão. O que eu queria perguntar para vocês? Vocês acham que funciona? Funciona? A pílula funciona? Não, a fé. A fé. Exatamente. É a fé das pessoas. Ainda que Frei Galvão tivesse introduzido aquele elemento fundamental que é o fluido magnético, ainda que ele tivesse sido secundado por fluidos espirituais de mentores, o elemento fundamental ainda se fazia necessário, a fé, né? Olha que curioso. Teste do duplo cego, já ouviram falar? Isso é usado em ciência, eles chamam de efeito placebo, né? Quando eles vão fazer pesquisas científicas, eles pegaram assim um grupo de pacientes terminais. A metade daquele grupo, eles deram uma substância ativa, muito poderosa, muito forte. E para a outra metade, eles deram umas pílulas sem nenhum princípio ativo, o tal do placebo. Pílulas de açúcar, coisas desse tipo, né? Há quem diga que o maior exemplo do placebo é a homeopatia. Tem lá as razões científicas para isso, mas não vem ao caso aqui da nossa conversa. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Dentre aqueles que tomaram placebo, houve um índice de sucesso superior aos que tomaram o princípio ativo. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? A todos foi dito, olha, essa é uma substância nova no mercado, ainda está em pesquisa, mas é uma coisa muito potente contra a doença que vocês têm. Por que alguns que tomaram placebo obtiveram melhoras superiores àqueles que tomaram algum princípio ativo? Que elemento é esse que foi introduzido nessa pesquisa? Eu não vou nem perguntar das simpatias, porque eu já perguntei da pílula de Frei Galvão, né? Porque tem umas simpatias ótimas, né? Para gripe, então eu conheço umas 4 ou 5. Minha mãe fazia isso. Um monte de simpatia, botar, fazer um saquinho com alho, com não sei o quê, botar debaixo do travesseiro. Era muito fedorenta aquilo, gente. Mas eu trouxe também uma pesquisa do Dr. Bernie Siegel. Ele é um pediatra e cirurgião. O Dr. Bernie Siegel, ele operava crianças em estado avançado de câncer. Ele tem vários trabalhos.
Eu destaquei isso porque eu tive contato com o livro dele, Amor, Medicina e Milagres. Ele intitulou o livro assim. Ele conta ali vários casos. Mas o que mais me chamou a atenção, o caso de um menino que tinha um tumor no cérebro. E era algo assim, não dava para se fazer cirurgia. A quimioterapia seria devastadora porque o tumor era muito agressivo. E trouxeram esse caso para ele e ele pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? Quer dizer, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele pontua isso, porque ele era ateu. Né? Então ele foi assistir uma palestra uma vez, foi acompanhando alguém da família, assistiu uma palestra de alguém, de um espiritualista, uma pessoa espiritualista. Em determinado momento, como fizemos aqui no início, a pessoa pediu assim, por favor, fechem os olhos. Fechem os olhos, nós vamos mentalizar e tal. Imagina um homem desse, com esse cabetal. O que ele pensou? Ateu, eu vou fechar o olho, nada. E lá vem aquelas historinhas, né? E ficou de olhão aberto assim. Aí ele reparou que tinha um rapaz só, olhando para ver se estava todo mundo de olho fechado. Aí ele fechou o olho. Quando ele fechou o olho, ele viu um rapaz louro, de cabelos longos, com um jaleco branco na frente dele. Ele abriu o olho para se assustar. E aí deu de cara de novo com um rapaz olhando para ele, assim, já com uma cara fechada, ou sem fechada. Ele fechou o olho de novo. Estava lá o rapaz na frente dele. Ele ficou assustado com aquilo, né? Coisa que fugia ao padrão. Quando terminou a palestra, coisa e tal, houve uma fila de cumprimentos. A pessoa que estava com ele tinha um livrinho que foi pedir autógrafo e ele foi junto. Quando ele chegou, a pessoa que deu a palestra falou assim, tem aqui um rapaz louro, de cabelos compridos, com um jaleco branco, muito bonito, que ele queria dar uma mensagem. Aí esse doutor Bernie falou, isso não vai dar certo. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer, está dizendo aqui, que se o senhor levar essas experiências para o seu trabalho vai dar um salto quântico. Ele ficou pensando, e foi pensando que ele chega a esse momento de dizer, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? E aí ele lembrou de Jesus. Quando Jesus disse que cada um de nós precisa ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Ele pensando nisso, ele disse, eu vou usar essa técnica. Quer dizer, nessa altura, de ateu, ele já estava usando uma técnica de Jesus, né? Um homem de ciência, um homem muito conhecido. E ele aí chamou esse menino e disse assim, você joga videogame? Jogo. Você gosta de videogame de guerra de nave? Combate de nave espacial? Eu sou muito bom nisso. Muito bom nisso? Então eu vou te propor uma brincadeira. Vamos ver se você é capaz de fazer. Dentro da sua cabeça tem um grão. Esse grão é uma nave inimiga, é a nave-chefe. É dessa nave que saem pequenas navezinhas que atacam o teu organismo. E é por isso que você se sente mal assim. Eu quero que você reúna todas as suas naves e combata esse chefão. Ele é o chefe da fase final do jogo. Se você vencer ele, você ganha o jogo. O menino ficou olhando para ele, espantado. Você é capaz de fazer isso? Ele disse, claro que eu sou. E foi para casa e passou a fazer a tal meditação. Ele fechava os olhinhos, imaginava o grãozinho na cabeça, e imaginava ele bombardeando aquilo ali. Passou um tempo, algo assim em torno de 1 mês, 2 meses, ele virou para o pai e falou assim, pai, eu vou parar com aquele jogo que o doutor Bernie me mandou fazer. O pai disse, mas por quê? Porque olha só, não existe mais chefe, não existe mais líder. Eu já derrotei todas as forças daquele líder, eu já venci a fase final. Aí o pai ficou surpreso com aquilo, e na primeira consulta que eles retornaram, ele fez esse relato. E aí foram feitos os exames de praxe para ver a evolução do tumor, e para a perplexidade de todos os médicos,
aquele tumor tinha sido reduzido a 1% do tamanho original. Era quase imperceptível. E aí ficaram todos surpresos e foram mostrar os resultados para o Dr. Berni, todos muito perplexos. Só o Dr. Berni não ficou perplexo. Ele sabia o que estava fazendo. Ele usou a técnica de Jesus de nós voltarmos a ser puros como uma criança. Que pureza é essa? A pureza que Deus nos oferece toda vez que a gente vem para a encarnação. Qual é a primeira coisa que eles fazem com a gente quando a gente vai reencarnar? Dá um apagamento, não dá? Esquece tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente fez de mal, né? Vai conviver às vezes até com os desafetos ali e de uma forma produtiva e esquece tudo. A criança vem com esse elemento. Eu costumo dizer que é o HD vazio. O HD do computador está vazio, está zeradinho, está novinho. Aí começa a crescer, começa a ter contato com o adulto, começa a ter contato com a vida física, material. E aí começa a perder esta pureza, acaba chegando à idade que nós temos. Mas percebam, olha quantos ingredientes foram utilizados aí. A fé, sem qualquer princípio lógico para essa criança, era combater o inimigo. Isso ele sabia fazer muito bem. Ter a pureza, a inocência era fundamental nessa técnica, sim ou não? Porque se não houvesse essa pureza, a primeira coisa é dizer, esse médico está doido, gente, eu estou com câncer, eu vou ficar jogando videogame com a minha cabeça. Então, olha quantos elementos ele usa para chegar àquele princípio fundamental que diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Interessante esse argumento. É um livro até que eu sugiro a vocês, quem tiver interesse, chama-se Amor, Medicina e Milagres, do Dr. Bernie Siegel. Bastante interessante. Por último, para que a gente tenha certeza dessa teoria que eu estou trazendo para vocês, é preciso que a gente compreenda, tenha sempre em mente, aquilo que a gente falou ali atrás. O espírito exerce influência sobre a matéria, sobre o nosso corpo físico, a ponto do corpo físico somatizar conflitos do espírito. Mas acontece que essa não é uma via de mão única, não é verdade? O corpo físico, ou as suas mazelas, as suas dores, os seus sofrimentos, também fazem um processo inverso educacional para o espírito, pedagógico. Não é assim? Há uma via de mão dupla. Então, olha que interessante, eu fui buscar Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e Paulo Vieira, sobre o efeito do automatismo celular, aonde ele coloca, eu vou resumir aqui, onde ele coloca o seguinte: um tecido de qualquer natureza, uma pele, um tecido neural, muscular, qualquer um, que seja seccionado e seja colocado num soro, ele continua reproduzindo aquelas células. Mas na medida em que células morrem, células nascem, essas células que morrem começam a intoxicar o soro. Contaminando o soro, a tendência do tecido é morrer. Entretanto, se nós fizermos a limpeza, a asepsia desse soro, fizermos uma troca constante, esse processo se alonga demasiadamente. É assim que acontece com os transplantes, não é assim? Por que o transplante tem sucesso? Por que um órgão é retirado de um, leva às vezes horas, às vezes até mais do que isso, e chega lá no paciente funcionando? É o mesmo princípio, isso é científico, né? Esse tecido, ele continua vivo. A isso, André Luiz chama de efeito do automatismo celular. É automático isso.
Porém, apesar desse automatismo, separado de uma mente, essas células não guardam mais o registro das suas características, de modo que um tecido de pele, por exemplo, com pouco tempo, ele deixa de ter as características de células de um tecido de pele. As células neurais, elas começam a perder essas características. As suas fibrilas começam a se transformar numa célula comum. Assim se dá com a célula de um tecido muscular e como outra qualquer. Porque o princípio regente das características não está presente. Qual é? O espírito. Esse automatismo celular de que fala aqui André Luiz é um processo natural, biológico, orgânico, físico, que se dá com um tratamento natural com soro. Agora, a característica do que é aquela célula, isso é ditado pelo espírito, pela mente que comanda aquela organização biológica. O que isso quer dizer para nós? Que a mente exerce um papel fundamental na saúde do corpo físico. Sem a mente, sem esse espírito comandando essa organização, essas células se desorganizam. Não é? O que eu quero provar com isso? Eu quero provar exatamente a proposta desse tema que nós viemos conversar aqui. Tua fé te salvou. Porque se nós formos capazes de, diante de uma enorme dor de cabeça, tomarmos um comprimido e imaginarmos este princípio ativo analgésico entrando no nosso organismo e combatendo aquele inimigo, aquela nave do inimigo, essa dor desaparece rapidamente. Eu estou dizendo, mas Fernando, qualquer analgésico que eu tomo passa. Tem dor que não passa. Já notaram isso? Tem dor que não passa. Aí você, às vezes, tem que tomar até outro analgésico mais adiante, de tão forte que é. O que nós estamos propondo aqui é raciocinarmos sobre a potencialização dessa substância, desse princípio, desse fármaco. Potencializarmos não só a medicação, mas potencializarmos a capacidade das células se regenerarem. Porque este princípio é natural, é o efeito do automatismo. As nossas células morrem milhões de células o tempo todo. Né? Quem tem muito apego ao corpo, sinto muito dizer, morre muita célula mesmo. Mas nascem muitas células. Elas vão se substituindo ao longo da vida. Né? Olha só, nós estamos produzindo praticamente uma gênese. E por que não podemos influenciar sobre essa gênese? Podemos. É como está colocado aqui no livro. A mente exerce este poder sobre a matéria. É o espírito que age sobre a matéria. Não é isso? Então, eu comecei lá atrás falando das curas de Jesus. Mas não falei que Jesus também disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta que tenhas a fé de um grão de mostarda. Faz sentido? Para mim faz muito sentido. Daí eu ter mergulhado nesse tema para trazer para vocês aqui, para a gente parar um pouquinho mais e pensar. Querer ficar livre do problema não é solução. Mas entender as razões do problema, as razões, os princípios da enfermidade, é que talvez produza realmente uma cura efetiva.
Muito obrigado pela atenção de vocês e que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós.